Oi, gente, espero que todos estejam bem, espero que tudo esteja bem. Bom, nossa aulinha de hoje vai ser sobre a Era Vargas, do governo provisório à ditadura do Estado Novo. Então, vai ser a parte 1. Eu sei que no online, quando as nossas aulas são passadas pelo Google Meet, essa aula eu dei por lá. Porém, eu achei melhor eu vir aqui e retomar essa aula para que fique as duas partes aqui no nosso canal do YouTube, tá? Então, essa semana estou retomando essa aula. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, né, você possa ver de novo também. Então, essa semana vai ser assim, e na semana que vem a gente já entra na Era Vargas, parte 2, tá ok? Então, pessoal, essa parte de Getúlio Vargas, ela vai estar entre a página 121 e 125 lá da nossa apostila, que vocês encontram, então, lá no site da Unespcis, na aba dos projetos de extensão do cursinho. Então, o governo provisório de Getúlio Vargas, ele vai se iniciar em 1930. Mas não especificamente do Getúlio Vargas. O governo provisório aqui no Brasil, ele vai se iniciar ali em 1930 e vai até 1934. Bom, então, o Getúlio Vargas, ele vai assumir a presidência do Brasil após a exoneração do Washington Luiz da presidência. Então, nós tínhamos um presidente, vamos ver aqui o porquê dele ser exonerado, e quando ele é exonerado, a gente entra diretamente na Era Vargas, ou seja, na era que Getúlio Vargas governou o país. Então, Vargas vai assumir a presidência em novembro de 1930, com a promessa de ser um governo provisório. Então, o que é um governo provisório, gente? É um governo que vai ficar por um tempo curto, então um curto período, e após esse curto período vai vir outro presidente. Por exemplo, quando a gente falou na Revolução russa, a gente teve um governo provisório. Quanto tempo durou o governo provisório? Ele durou de fevereiro até outubro. Então, a gente teve aí alguns meses de governo provisório. Aqui, nós vamos ter 4 anos de governo provisório. Então, a promessa inicial é de um governo rápido, um governo provisório, ou seja, curto. E aí vai como se iria ter novas eleições, e aí um presidente seria novamente escolhido e iria começar o seu mandato, certo? Todavia, este governo de Getúlio Vargas, como eu disse, ele se estende por 4 anos, e depois Getúlio Vargas ele vai entrar na presidência, saindo do governo provisório, para um mandato. O mandato, hoje em dia, nós sabemos que é 4 anos. Então, de 4 em 4 anos, nós temos novas eleições e um prefeito, um presidente, ele pode se reeleger uma vez. Então, assim, o máximo que ele pode ficar são 8 anos seguidos. Getúlio Vargas, pessoal, vai ficar 15 anos. Então, ele entra em 1930 com a promessa de um governo provisório, só que ele só vai sair do governo, ele só vai sair do poder em 1945. Então, vejam, de provisório não teve nada, né? E na fase provisória, o Getúlio Vargas ele vai tomar algumas medidas centralizadoras que vai enfraquecer o legislativo e fortalecer o executivo. Bom, nós sabemos que nós temos 3 poderes, então a gente tem o legislativo, executivo e judiciário. O legislativo, ele tem a função de discutir leis e negociar essas leis com a sociedade. Já o executivo é o formato dessas propostas para finalmente votá-las. Então é assim, o legislativo propõe algumas mudanças, propõe as leis e o executivo vota se é a favor ou não da inserção dessas leis serem aprovadas ou não. E aí nós vamos ter algumas características deste governo provisório.
A primeira delas vai ser a centralização do poder. Então, como eu já disse, iniciativas que vão enfraquecer o poder legislativo e fortalecer o executivo. O que Vargas conseguia com isso? Bom, a gente sabe que dentro de um governo nós temos, por exemplo, o presidente Getúlio Vargas, mas a gente vai ter pessoas da oposição, ou seja, que vão ser contra eles. Lógico que aqui neste período Getúlio Vargas vai colocar no seu corpo, né, de ajudantes ali do governo, pessoas que são do seu lado, mas não vai ser 100%. Ele fortalecendo o executivo, o que acontece? Aquelas leis ou qualquer coisa que vai para votação que é contra alguma atitude do Getúlio Vargas vai ser vetada. Então, assim, com isso, ele consegue se manter no poder e de uma forma que vai ser muito difícil alguém corromper ele ou tirar ele do poder, enfim. Ele também adotou medidas anticrise. Então, na economia, o Vargas ele vai tomar medidas para reduzir impactos da crise de 1929 aqui na economia brasileira. Então, em 1929, a gente tem uma crise muito grande nos Estados Unidos, tá? É uma crise do capitalismo. Então, vamos lembrar lá da nossa aulinha de capitalismo, onde eu disse que a maioria, podemos dizer até que todos os países capitalistas vão passar por uma crise. Então, lá nos Estados Unidos, tivemos a grande crise de 1929, que também pode ser chamado da Grande Depressão. Aqui no Brasil, a gente vai ter uma grande crise entre 2007 e 2008, certo? E a principal medida dele foi tentar manter o preço do café valorizado no mercado internacional. Então, o nosso maior exportador de café, para onde a gente vai mais exportar, é os Estados Unidos. Se os Estados Unidos entram em crise, ele vai parar de comprar, ele vai reduzir as quantidades de compra do nosso café. Então, para isso, Getúlio Vargas vai tentar manter o preço desse café valorizado, para não desvalorizar e atingir aqui o Brasil. Uma das medidas para isso, ele vai queimar o café. Então, assim, a gente tem esse período de queima do café aqui no Brasil. Bom, para quem vai estudar para o vestibular da Unesp, essa parte dessas características de Getúlio Vargas vai ser um pouco difícil de cair. Por quê? Nós tivemos uma pergunta justamente sobre essa partezinha das medidas anticrise do Getúlio Vargas, tá? Então, no vestibular da Unesp vai ser mais difícil cair sobre isso. Todavia, nós temos aí outros inúmeros vestibular, nós temos Enem, que pode ser que caia Getúlio Vargas. Então, assim, Getúlio Vargas é algo importante de se aprender, certo? Então, para que não houvesse essa desvalorização excessiva, o governo brasileiro ele vai comprar esses café e aí vai queimar toneladas de café. Então, assim, ele compra, ele queima, não vai ter café em abundância. Então, assim, não tem como diminuir o preço porque a gente não tem café em sobra, tá? Então, assim, ele queimou muito café. Muito quanto, gente? Foram, assim, milhões de sacas de café. Que hoje em dia, se a gente fosse calcular, daria mais ou menos para os brasileiros consumirem café por 4 anos. Então, imagina, a população brasileira tomando café por 4 anos. Todos aqueles que amam café. Foi isso que foi queimado de sacos de cafés. Então, assim, foi muito grande, foi um volume muito alto de café que foi queimado, tá? E aí também nós temos a política trabalhista. Então, o Getúlio Vargas, ele vai ter uma fama também de pai dos pobres.
ou seja, que ajudou os pobres, que foi um presidente que se voltou a ajudar nas políticas para favorecer essa camada popular socioeconômica mais baixa. E aí ele vai fazer a criação de políticas públicas que vai ajudar essa classe, como por exemplo a gente vai ter a criação do Ministério do Trabalho e ampliação dos direitos da classe trabalhadora. Ou seja, políticas voltadas lá para o operariado, né? E aí também ele vai ter uma ampliação da burocracia, que vai ser a criação de instituições que se tornaram responsáveis por áreas essenciais do país. Também vamos ter negociações políticas. Então, assim, ele vai ser um presidente que vai ter muita gente ao lado dele, principalmente nos primeiros anos. Lógico que lá no final dos seus 15 anos de mandato, aí, né, a história é outra e aí a gente vai ver na nossa próxima aula. Então, ele vai ter o apoio das dissidências oligárquicas e dos tenentistas. Bom, quem são essas pessoas, esses discentes da oligarquia? Aqui nós estávamos no período da política café com leite. Quem era a oligarquia? Os produtores de café e os produtores de leite. Quem são os dissidentes dessas oligarquias? São todas aquelas pessoas que faziam parte dessas famílias que eram produtores, que tinham dinheiro, que era a classe social mais alta, certo? E os tenentistas são pessoas do exército, soldados, que apoiam a ele. Então, vamos ver quais foram os antecedentes. Como Getúlio, ele conseguiu chegar no poder em 1930. Então, na década de 1920, então ali de 1921 até 1929, vai ser um momento de crise para essa política oligárquica. Pois vão surgir grupos políticos que vão criticar essa oligarquia. Então, assim, estamos num período em que aquele formato de política já não estava satisfazendo a população. Então, assim, nós temos a política do café com leite instaurada no Brasil desde deixa eu lembrar aqui, gente. Desde 1889. Então, assim, a gente tem o fim da monarquia, né? Então, a gente vai ter a instauração da República no Brasil em 1889 e junto com ela já se inicia essa política do café com leite. Então, aqui a gente pode lembrar lá da nossa linha de escravidão. Escravidão é abolida em 1888. Quem vai se voltar contra a monarquia? Os donos de terra, os que eram produtores. Produtores do quê? Produtor de café, produtor de açúcar. Em Minas Gerais, os produtores de leite, porque eram essas pessoas que obtinham escravos. Se essas pessoas que têm um poder social alto, da classe social alta, se volta contra a monarquia, é quando ocorre então a decadência da monarquia. A gente vai ter aí vários episódios para que isso aconteça. E vai ser instaurada a República. Junto com a República, a gente tem a instauração da política do café com leite. E aí ela vai acabar justamente em 1930, quando o Getúlio Vargas entra no poder. Então, como eu falei, a oligarquia ela é a forma de governo, então, política café com leite, em que o poder político vai estar concentrado em um pequeno número pertencentes à mesma família, o mesmo partido ou um grupo econômico ou corporação. Aqui no Brasil, política café com leite, a gente tinha um grupo em São Paulo e um grupo
em Minas Gerais. Então, o poder se revezava entre os dois estados. E aí os tenentistas, como eu disse, eles são jovens oficiais do Exército Brasileiro, que eles vão se formar, vai ser um grupo formado, que vão pedir a realização de eleições sem fraude. Ou seja, que acabe com essa política do café com leite. E aí essa política, essa oligarquia, essa política do café com leite, ela vai começar a ruir quando o presidente Washington Luiz nomeia Júlio Prestes para candidato à presidência nas eleições de 1930. Bom, a política café com leite, gente, ela consistiu em o seguinte: 4 anos ao chefe da oligarquia paulista, era presidente do Brasil. Na próxima eleição, era um chefe da oligarquia mineira. Então, assim, nossa, mas não entravam outras pessoas nessas eleições de outros estados, de outros partidos? Entrava. Agora, entrar é uma coisa, ganhar já é outra completamente diferente. Então, a gente tem, lá desde 1889, República Velha, essa divisão. Então, por exemplo, eu aqui sou a presidente do Brasil e eu sou do estado de São Paulo. Eu tenho que nomear alguém nas próximas eleições que é de Minas Gerais. Ah, passou 4 anos, Minas Gerais governou, agora ele tem que nomear alguém paulista. E vai ser exatamente o que o Washington Luiz não vai fazer. Ele vai fazer o contrário. Ele era paulista e ele vai nomear o Júlio Prestes, que também é um paulista, à presidência nas eleições de 1930. Então, imagino como esse grupo da oligarquia mineira não ficou com isso. Revoltadíssimos, né, gente? Ah, e como eu disse, entrar é uma coisa, ganhar é outra. Porque os tenentistas pedem por eleições sem fraude. Porque independentemente de quem entrasse contra esse grupo oligárquico, perdia. A oligarquia sempre vencia. Então não é à toa que ela durou aí 89, 40 anos quase, né, gente? Então, assim, é muito tempo. Bom, então, conforme a política café com leite, o então presidente, Washington Luiz, ele deveria indicar um mineiro como candidato, certo? Só que ele não faz isso. E aí esse ato vai levar ao rompimento da aliança entre os paulistas e os mineiros. Então essa oligarquia, que era unida, vai se separar. E aí os mineiros, eles vão se aliar com a oligarquia gaúcha. Nossa, então existia outras oligarquias? Sim, gente, existia. A gente tinha a oligarquia dos produtores de açúcar, a gente tinha a oligarquia dos produtores de, enfim, N tipos de plantação, produtos, etc. Só que os únicos que entravam no poder na presidência eram os paulistas e os mineiros. E aí a oligarquia mineira, ela vai se juntar com a oligarquia gaúcha e a chapa vai escolher Getúlio Vargas como o adversário de Júlio Prestes. Então eles vão lançar o Getúlio Vargas. E a chapa deles vai levar o nome de Aliança Liberal, ou seja, vamos libertar o país das mãos da oligarquia paulista. É basicamente isso que eles querem dizer, é essa mensagem que eles querem repassar. Só que, novamente, a Aliança Liberal vai ser derrotada, ou seja, aquele que foi contra o nomeado do presidente. E aí uma parcela dessa chapa, das pessoas que eram a favor do Getúlio Vargas, inclusive o Getúlio Vargas, vai aceitar a derrota.
Só que uma parte não vai aceitar. E aí vai partir para a conspiração. Ou seja, como assim Getúlio Vargas não ganhou? Cadê os resultados dessas eleições? Como não teve fraude nessas eleições? E aí vai começar um movimento de conspiração contra o Júlio Prestes. E aí, gente, esse pessoal da Aliança Liberal, eles precisavam de um motivo. Tipo, qual foi o estopim para justificar o início de um levante? Que eles vão falar, não, Júlio Prestes não ganhou de forma correta, ou seja, teve fraude. E aí vai acontecer lá em Pernambuco um assassinato. Então a gente vai ter João Dantas, que é uma pessoa que vai ser da oligarquia que apoia Júlio Prestes, ele vai assassinar João Pessoa, que é o vice de Vargas, em uma confeitaria de Recife. Então, como vocês podem ver, essa manchete de jornal que eu trouxe está escrito assim: presidente João Pessoa, de visita a esta capital, foi ontem assassinado a tiros em plena Rua Nova o Dr. João Pessoa, presidente da Paraíba. O corpo deverá seguir hoje à vizinha capital do Norte. Nossa, mas por que presidente? Bom, pessoal, aqui nessa época, os governadores, que hoje nós chamamos de governadores dos estados, eles eram chamados de presidentes do estado. Então, assim, presidente aqui, presidente João Pessoa, que era o presidente da Paraíba, era basicamente o governador da Paraíba. E aí ele entrou junto com Getúlio Vargas para essa chapa e ele vai ser assassinado. Então, eles vão falar o quê? O motivo do crime está relacionado à disputa política no local da Paraíba e por questões passionais. Então, assim, quem mandou? Ah, ele agiu por conta própria? Será que a oposição não mandou ele assassinar o vice de Getúlio Vargas? E aí começa todo um movimento para poder tirar o Washington Luiz da presidência. Bom, e aí, mesmo não tendo uma relação direta com a eleição, o assassinato vai ser utilizado como justificativo. Então, eles vão pegar esse assassinato e vão falar, não, isso aconteceu por conta da eleição. E vai ficar por isso, vai começar o movimento. Então, em 3 de outubro de 1930, aqui no diário, deixa eu ver se tem a data. Aqui vai ser em 27 de julho, gente. 27 de julho de 1930. No dia 3 de outubro, então veja, de julho a outubro a gente teve aí um período, né? E aí no dia 3 de outubro vai ser organizado um levante militar contra o Washington Luiz. E esse levante vai ficar conhecido como a Revolução de 1930. E aí vai contar com o apoio das pessoas que faziam parte das oligarquias mineira e gaúcha e com o grupo dos tenentistas. Nossa, mas por que revolução? Porque a gente estava, desde 1889, numa república café com leite. A partir daqui, acabou essa república, acabou esse período dessa política. Ou seja, revolução, tempos novos, coisas novas vão ser implementadas, certo? E aí Vargas, lembra? Ele tinha aceitado sua derrota nas eleições. Só que aqui ele vai aderir ao movimento quando ele percebe que ele teria sucesso e o levaria ao poder. Então assim, aceitei minha derrota, tô aqui, tá tudo bem. Só que eu percebi que se eu apoiar esse movimento, eu posso entrar no poder. Então, né, vamos lá, vamos apoiar porque eu vou estar no poder. Eu quero o melhor para mim. Então, é isso que vai acontecer. E aí, no dia 24 de outubro, então vejam, gente, 20 dias depois, né, 21 dias depois,
o Washington Luiz ele vai ser exonerado da presidência e a posse do Júlio Prestes vai ser impedida e uma junta militar provisória vai governar o país até no dia 3 de novembro de 1930. Então, vejam, esse governo provisório que a junta militar governou o país foi realmente provisório. Durou aí alguns dias. Já o governo provisório de Vargas, né, vai se estender aí para 4 anos e depois ele vai ficar no poder por mais 11 anos, né? E aí, então, no dia 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas vai ser nomeado presidente. Mas teve eleições? Não, não teve. Só que ele era o segundo nas eleições que teve. Então, assim, a presidência passou para ele. Mas o Júlio Prestes não tinha um vice? Tinha, gente. Só que aqui na Revolução acabou a política café com leite. Então, assim, eles conseguiram tirar o Washington Luiz do poder e eles falaram o seguinte: quem ele apoiou não vai entrar no poder. Acabou essa parte da política do café com leite, certo? Bom, e aí a ideia central, em 1930, é que a partir do governo de Vargas seria formada uma Assembleia Constituinte para substituir a Constituição de 1891 e logo em seguida realizar uma nova eleição presidencial. Então, assim, a gente tem uma Constituição de 1891 e essa Constituição, ela favorecia a política café com leite. A partir desse momento, vai ter que formar uma nova Assembleia para mudar essa questão. Então, não somente essa, como várias outras, né? São 40 anos, passaram 40 anos. Muitas coisas têm que mudar na Constituição. E aí, após essa Assembleia, essa nova Constituinte, seria realizada uma nova eleição presidencial, que aí, de forma justa, poderia escolher um presidente. Mas não é isso que acontece. Então, o Getúlio Vargas ele vai ter outros objetivos como presidente. Qual o objetivo, gente? Se manter no poder, certo? E aí, a postura do Getúlio, ela vai começar a pender para o autoritarismo. Então, o que seria esse autoritarismo? Ele concentrar o poder nele, certo? Medidas que somente favoreciam ao seu poder. Então, até 1930, como eu disse, os governadores dos estados eram chamados de presidentes do estado. Após a Revolução, esses presidentes do estado, então esses governadores, eles vão ser exonerados, ou seja, vão ser tirados do poder. E aí, em seus lugares, vão ser empossados, os interventores federais, que vão ser líderes aliados a Getúlio Vargas. Então, ele vai tirar todos aqueles que estavam ali governando os estados e vai colocar no lugar deles pessoas aliadas a ele. Então, assim, nenhum estado vai se voltar contra ele, vai ser tudo as mil maravilhas, todo mundo apoiando ele. Ele não vai ter problemas, certo? E aí, como vocês podem ver, ele muda até o nome desse cargo, né? Então, assim, de presidente de um estado, ele vai mudar para interventor federal, né? Então, assim, só existe um presidente. Quem? Getúlio Vargas, né? Então, gente, como que eu posso dizer? Essa intervenção federal, ela vai ser um mecanismo que vai suspender a autonomia de uma pessoa. Então, assim, os governadores, eles tinham uma certa autonomia para comandar o seu estado. A partir desse momento, eles não vão ter mais
essa autonomia. Então, assim, o Getúlio que vai decidir por todos. Então, ele vai ter ali apenas como se fosse um mensageiro dele. E aí também, né, teve algumas coisas que Getúlio Vargas fez, como eu disse, o pai dos pobres, que foi voltado para a classe social mais baixa, para o operariado. Então ele vai criar ministérios, ele vai criar instituições importantes. Acho que uma das mais importantes vai ser, como eu coloquei, o Ministério do Trabalho, que vai instituir mudanças importantes. Isso. Então, a partir daqui, os trabalhadores eles começam a ter algumas regalias, ou seja, coisas, mudanças que vai impactar diretamente na vida deles e vai impactar para um lado bom e não para um lado ruim. Então, vai ter uma regulação da carga horária. Todas as pessoas vão trabalhar 8 horas por dia. Passou desse horário, vai ganhar extra, vai ganhar banco de horas, ou seja, que depois vai poder faltar ali essas horas que fez a mais. Vai ter a criação da carteira de trabalho, então as pessoas elas começam a ser registradas, vai ter o direito de férias. Então, assim, são mudanças que favorecem essa classe trabalhadora. Nossa, mas até hoje a gente não vê, a gente vê muitas pessoas que trabalham uma carga horária maior, que não tem carteira assinada, que não tem esse direito de férias. Então, pessoal, essas pessoas, né, esses patrões dessas pessoas estão agindo ilegalmente, certo? Ah, porque ele criou isso, então todas as pessoas vão passar a ter essas mudanças na vida delas? Não, mas vai ser criado e a partir daqui vários trabalhadores, lógico, vai ter essas mudanças no seu ambiente de trabalho, certo? Só que, lembra que eu falei que ele vai nomear interventores, esses interventores estaduais que vão ser aliados do Getúlio Vargas e para isso, para não ter nenhuma desavença com outros estados, não vai ser o que vai acontecer com os paulistas. Bom, os paulistas já não estavam felizes, por quê, gente? Tirou o Washington Luiz da presidência, tirou o Júlio Prestes de poder assumir a presidência, tira o presidente do estado ali de São Paulo e o Getúlio Vargas coloca alguém que é aliado a ele. Os paulistas vão se revoltar e aí vai acontecer a Revolução Constitucionalista de 1932. Então, os paulistas estavam insatisfeitos com todo esse panorama, com tudo isso que aconteceu. E aí eles vão exigir o interventor paulista e também civil. Ou seja, a pessoa que estava comandando o estado de São Paulo não era do estado de São Paulo. Era alguém aliado a Vargas, certo? E também havia essa insatisfação por conta do café, que Vargas vai tornar essa gestão do negócio do café uma responsabilidade federal. Então lembra que eu disse? Ele vai comprar o café, ele vai tentar manter o preço do café, só que o Estado, ou seja, o poder dele, vai começar a tomar conta dessas negociações do café. E aí, gente, então os paulistas vão se voltar contra o Getúlio Vargas, vão pegar em armas, vai ser uma revolução violenta. E aí eles esperavam também ter o apoio dos mineiros e dos gaúchos, que também eram 2 estados que estavam insatisfeitos. Nossa, mas não foi eles que colocaram o Getúlio na presidência? Foi, mas a partir das atitudes que Getúlio Vargas estava tomando, eles também vão ficar insatisfeitos. Mas
quando a rebelião começa, quando esse movimento, essa revolução começa, os paulistas vão lutar sozinhos. Então, tanto Minas Gerais quanto o Rio Grande do Sul, eles vão tirar seus corpinhos fora e não vão lutar. E aí, gente, a sociedade paulista, ela se mobilizou tanto, então assim, não foi apenas uma pequena parcela. A gente pensa na sociedade paulista, principalmente, lógico, as classes sociais mais altas, eles vão se mobilizar de um jeito que até mesmo joias vão ser vendidas para que essa população que vai lutar possa ter armamento, possa ter condições. Então as pessoas vão se alistar voluntariamente. Então assim, eu quero lutar, sim, eu quero fazer essa revolução, eu vou lá e falo, olha, eu quero. Então não é aquela coisa igual quando a gente tem uma guerra que acontece, que as pessoas elas são convocadas, né? Então assim, obrigadas a ir lutar. Aqui não, as pessoas foram se alistando voluntariamente para poder ir lutar contra esse governo do Getúlio Vargas. E a luta, ela não vai assim durar muito tempo, ela vai durar ali cerca de 3 meses. E os paulistas vão ser derrotados e vão se render ao governo. E por causa disso, não teve mortes? Teve, gente. Foi um movimento revolucionário. Teve morte, sim, teve violência, teve bastante repressão e tudo mais. E aí, Vargas vai tomar medidas que, novamente, vão pender para o autoritarismo, ou seja, ele vai prender e ele vai exilar aquelas pessoas que lideraram este movimento. Mas ele também vai ceder algumas reivindicações, como a nomeação de um civil paulista para a interventoria. Bom, ele vai exilar, ele vai conseguir acabar com essa revolução, mas ele também vai vai satisfazer um pouco essa população, agregando uma petição deles, que era o quê? Colocar um interventor que fosse paulista. Mas por que ele fez isso? Bom, gente, para que não houvesse, lógico, uma outra revolta desse tamanho, que não tivesse o apoio de outros estados, que poderia acarretar, então, na tirada do Getúlio Vargas da presidência. E aí, para acalmar os ânimos dessa população paulista e também dos outros estados, ele vai prometer formar uma nova constituinte em 1933. Então, veja, ele entrou no poder em 1930 com essa promessa, formar uma nova constituinte, ter eleições. Certo? E aí ele vai prometer isso novamente em 1933. E aí ele vai cumprir com essa promessa, então ele vai abrir um congresso, ele vai convocar uma Assembleia Constituinte e vai elaborar uma nova Constituição para o Brasil. E essa Constituição ela vai ser promulgada, ou seja, ela vai ser efetivada em 1934 e ela vai trazer algumas reformas. Então, assim, o direito ao voto secreto, então vai acabar um pouco aquele voto do cabresto. Então, assim, os patrões, principalmente das oligarquias, obrigando seus funcionários a votar em quem eles queriam. A criação da justiça eleitoral, então assim, a gente vai ter a criação desse terceiro poder, o judiciário no âmbito eleitoral. Então assim, para averiguar, para não haver fraudes e tudo mais. E por último, o direito ao voto feminino. Então assim, as mulheres passam a poder a votar a partir de 1934. E aí, vai ter eleição? Não. O Congresso, esse mesmo Congresso que fez essa nova Constituinte, vai eleger o próprio Getúlio Vargas para presidente da República e assim vai encerrar o governo provisório, dando início à fase constitucional
da Era Vargas. Então, pessoal, a gente tem de 1930 a 1934 um governo do Getúlio Vargas, chamado de governo provisório, apesar de durar aí o tempo de um mandato nos dias de hoje, né? E aí ele vai ser... ele vai entrar para a presidência, ele vai dar início à fase constitucional dele a partir de 1934, e aí ele vai ficar por mais 9 anos... Perdão, gente. Ele vai ficar por mais 11 anos no poder, então ele fica até 1945. A nova Constituição aqui vai trazer novas eleições e tudo mais. Sim, gente, só que assim, o Getúlio Vargas, ele vai conseguir não sair do poder. É o que a gente vai ver na aula que vem, que é a Era Vargas parte 2, ou seja, a era a fase constitucional do Vargas. Então, como ele conseguiu ficar no poder durante 15 anos e tudo mais. A gente percebe que nesses primeiros 4 anos, o governo dele ele fez mudanças significativas, só que ele também passou por fases difíceis, como, por exemplo, essa Revolução Constitucionalista em 1932. Ele vai ceder alguma coisa aos paulistas, aquelas pessoas que estão revoltadas, insatisfeitas, mas ainda assim ele vai continuar pendendo cada vez mais o seu governo para o autoritarismo, certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje. Caso vocês tenham dúvidas ou perguntas, deixem nos comentários que, caso houver, eu volto aqui respondendo, tá bom? Muito obrigada, tchau, tchau!